Olá pessoal, tudo certo? Hoje eu queria falar de algo nebuloso nos lucros dos bancos privados durante a pandemia aí, certo? Especificamente referente ao primeiro semestre de 2020. Então nós temos três grandes bancos privados na Bolsa Brasileira, né? O Bradesco, o Itaú e o Santander. E esta semana, estou gravando esse vídeo dia 1º de agosto, dois desses grandes bancos publicaram as suas demonstrações, certo? Foi a demonstração publicada do Bradesco e do Santander. O Itaú está a publicação para a próxima semana. Então, foi observado uma curiosidade aí, algo nebuloso nas demonstrações do Bradesco e Santander, que afeta consideravelmente o resultado desses bancos, e isso a gente vai discutir e vai apresentar hoje. Resta a gente conferir com relação ao Itaú na próxima semana, ver se vai ter o mesmo comportamento, certo, pessoal? Então aqui a gente percebe que nos primeiros 6 meses de 2019, o Bradesco teve um lucro aí de quase 12 bilhões, o Santander em torno de 7 bilhões, e os primeiros 6 meses agora de 2020, o ano da pandemia, o Bradesco teve um lucro um pouco abaixo de 7 bilhões, e o Santander em torno de 6 bilhões. Então os dois bancos tiveram aí uma variação negativa. Percentualmente o Bradesco caiu em torno de 42% e o Santander em torno de 17%. Algo que é esperado, né? Esperado em função da pandemia, em função da situação, já era esperado que o lucro dos bancos caísse. Mas é importante a gente, além de analisar o lucro dos bancos, entender como esse lucro foi construído, né? Como é que ele foi derivado. E uma conta que é importante dentro dos lucros do banco é a PCLD, né? Provisão de crédito e liquidação duvidosa. Em contabilidade muitas vezes a gente usa a expressão PDD, né? Provisão de devedores duvidosos. E no caso de bancos, o Bacen chama de PCLD, certo? Então aqui a PCLD do primeiro semestre de 2019 do Bradesco foi 36 bilhões, do Santander 18 bilhões. Agora em 2020, o Bradesco 43 bilhões, o Santander 22 bilhões. Então temos aí que o Bradesco teve um acréscimo de 17% nessa provisão, né? Isso é uma despesa, diminui o resultado. E o Santander teve um acréscimo de 21%, o que parece plenamente natural. Afinal, está numa pandemia, as empresas estão em dificuldade, vai ter mais provisão de crédito de liquidação duvidosa, certo? Mas é importante a gente entender, dentro do sistema bancário, como é que funciona a PCLD. Então, de uma forma geral, a PCLD ela tem dois componentes, tá? Uma parte é a parte regulamentar, que o Bacen regula, e outra parte é uma PCLD adicional, que o banco pode provisionar. Então, a parte do Bacen ele é obrigatório a fazer, e ele pode fazer uma parte adicional, né? Provisionar mais do que o Bacen permite, do que o Bacen estipula regularmente. Aqui é um modelo do Bacen, então tu classifica os teus créditos de AA até H, certo? Essa classificação é feita mensalmente, conforme aqui os dias em atraso. Isso aqui é para contratos até 36 meses, se for acima de 36 meses é o dobro do prazo, e aqui é a provisão que é feita, tá? Então, por exemplo, se tem um cliente que tem um crédito de R$1 milhão no banco, só que ela tem uma parcela de R$10 mil com vencimento a mais de 180 dias, 100%, todo esse valor, toda a carteira, 100% é provisionado. Então a contabilidade bancária, ela, por natureza, ela já é extremamente conservadora e tem que ser dessa forma para mostrar uma resiliência, né, para mostrar uma robustez do sistema bancário. Mas, né, existe também a provisão dentro do Bacen anual, que tu revisa com outros parâmetros, endividamento, outros aspectos. Só que além da PCLD regulamentar, tu pode fazer uma PCLD adicional quando identificar outros aspectos relevantes, certo? Então vamos dar uma olhada aqui. Em 2019, antes da pandemia, a PCLD do Bradesco, a parte do Bacen, nessa parte regulamentar, era em torno de 29 bilhões,
o adicional era em torno de 7 bilhões. Então, 81% da Bacen e 19% do adicional. Já o Santander, 16 bilhões era o Bacen e 1,6 bilhões era o adicional. Então, em torno de 90% e 10%. A gente pode levantar a hipótese que o Bradesco teria uma contabilidade mais conservadora, porque ele estaria provisionando adicionalmente mais valores. Só que isso é uma hipótese, não dá para confirmar isso com certeza, porque daí depende da carteira, depende de outros aspectos também. Somando as duas provisões, dá aquela provisão total de 2019. Agora, chegamos no ano de 2020. Então, o Bradesco tem uma provisão do Bacen de 31 bilhões e uma provisão adicional de quase 12 bilhões. Já o Santander tem uma provisão Bacen de 16 bilhões e uma provisão adicional de quase 6 bilhões. Se a gente for ver essa proporção, nesse período, os dois bancos foram bastante próximos, 72 contra 28. 72 contra 28. Coincidência ou não? Não sei, mas os dois tiveram uma proporção bem grande e foram bem mais conservadores, né? Aumentaram consideravelmente essa provisão adicional, que é uma provisão feita discricionariamente. O banco que determina dentro dos seus regulamentos, dentro dos seus modelos, dentro das suas projeções, certo? Diferente da provisão Bacen, que é estipulada de uma forma mais objetiva, mais regrada. Sobre essa provisão adicional, o que o Bradesco falou, né? Então, isso aqui é ipsis literis nota explicativa do Bradesco, de 43 bilhões, o saldo consolidado para a provisão de PCLD, inclui uma provisão complementar de 12 bilhões, constituída considerando nosso modelo de provisionamento, que é baseado em modelos estatísticos que capturam informações históricas e prospectivas, e na experiência da administração, de modo a refletir nossa expectativa de perdas em diferentes cenários econômicos. Então, dá a impressão que tem uma parte mais quantitativa, quando ele fala de modelos estatísticos, mas também leva a crer que tem uma parte mais qualitativa, uma parte mais subjetiva, quando ele fala da experiência da administração, certo? De qualquer forma, ele não falou muito esses parâmetros, esses critérios, essas mudanças que fizeram aumentar tanto essa provisão adicional. Com relação ao Santander, a provisão adicional é constituída com base principalmente na expectativa de realização da carteira de crédito, em adição ao mínimo requerido pela regulamentação vigente. Daí depois ele fala um pouco da provisão Bacen e depois ele continua. 30 de junho de 2020, o aumento da PCLD adicional está relacionado com a alteração do cenário macroeconômico que impactou o nosso modelo de cálculo do provisionamento. Então, ele fala que tem uma mudança no cenário macroeconômico e acho que existe um consenso que, sem dúvida, existe uma mudança de cenário macroeconômico, mas é muito difícil prever qual é esse novo cenário. E aqui ele não deixou claro quais foram as premissas que mudaram, qual foi o modelo, ele só fala desse valor da provisão. Se a gente pegar aqui um simulado, tá? Pegar o lucro dos primeiros 6 meses de 2019 e considerar apenas a provisão Bacen, que é obrigatório de se fazer, excluir a provisão adicional, e pegar os 6 meses de 2020 e também utilizar apenas a provisão do Bacen, sem usar a provisão adicional, que eles têm discricionalidade, que eles podem optar por fazer ou não, a gente tem uma situação curiosa. Os dois bancos, tanto o Bradesco quanto o Santander, tiveram um aumento do lucro. O Bradesco um aumento pequeno, né, menos de 1%, só que o Santander ia ter um aumento, mesmo no período da pandemia, de quase 38% do lucro. Certo? Então, isso pode levar a gente a algumas reflexões. Primeiro, algumas questões sociais, né? Talvez não fosse bom para os bancos, durante a maior pandemia da história, aumentar os seus lucros, certo? Muitas vezes as pessoas veem o banco como o vilão do capitalismo, que na verdade é uma visão equivocada, né? Os bancos têm um papel muito importante no desenvolvimento econômico, mas talvez não fosse interessante para a imagem dos bancos mostrar um lucro muito substantivo nesse período de crise, nesse período de pandemia.
Sobre as questões societárias, né, essas políticas aí dos bancos que não ficaram muito claras, elas têm reflexo nos dividendos, vai ter reflexo no preço da ação. Então, caso o minoritário realize suas ações, vai acabar perdendo dinheiro. Claro que o controlador, como tanto os dividendos como a valorização das ações, acaba só procrastinando, se não realizar suas ações, mais para frente ele acaba recuperando esse dinheiro perdido. Sob o ponto de vista tributário, eles acabam diminuindo o resultado, então tem reflexos tributários também. Sob o ponto de vista político, a gente está num momento aí que se discute reforma tributária, e se os bancos começarem a evidenciarem um lucro muito robusto, isso pode aumentar o apetite do governo. Sobre uma questão conspiratória, daí a gente levanta uma hipótese: será que esses bancos conversaram sobre isso? Será que eles estão em conluio? Será que foi uma coisa orquestrada? Eu, particularmente, acredito que não. Né? Eles viram uma mudança de cenário. Só que por que isso é preocupante? Porque a gente viu que é algo que tem muito impacto nos resultados, é uma conta discricionária, ou seja, os bancos tratam ela internamente, os bancos que próprio regulam esses aspectos internos, e não tem transparência nessa evidenciação. Então, por isso, desde o começo eu falei que é algo nebuloso que está no lucro dos bancos. Então, que fica como dica, talvez como conclusão, que se eles dessem mais transparência sobre essa provisão adicional, dos critérios, análise de sensibilidade, as premissas, e evitar essa dúvida, esse efeito nebuloso que pode dar uma impressão de gerenciamento nos resultados diante da pandemia. Certo, pessoal? Então, com isso, a gente dá a nossa missão por cumprida e bem cumprida. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.